Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Wendel Polini. Eu curso Engenharia Mecânica no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Itapetininga. Essa disciplina que eu venho ministrar aqui para vocês é de Cálculo 3 e a minha professora orientadora é a Yumi. O tema desse nosso trabalho é equação diferencial ordinária, certo? Porém, na aplicação da engenharia. Então, algo mais prático para vocês entenderem de forma prática. Trouxe aqui uma introdução, né, ao nosso assunto e já adianto, né, que vocês não precisam se espantar, não precisam se assustar, que teoricamente talvez se torne algo mais difícil de se compreender, porém vocês vão ver que no decorrer da nossa apresentação eu consigo deixar de forma mais simples para entender que é algo mais simples na forma prática, certo? Bom, o porquê que é importante, né, esse assunto de EDO, a nossa equação diferencial ordinária? A nossa equação diferencial ordinária, você consegue expressar de forma matemática, certo? Através de um modelamento, de uma equação em relação a quê? Em relação a alguma variável, certo? Então você tem algo que varia no tempo. Não somente no tempo, mas a gente vai trabalhar no nosso exemplo prático, certo? Em algo que varia conforme o tempo. Tudo bem. Bom, então, existe, claro, vários problemas no mundo que matemáticos e engenheiros conseguem resolver através de um modelamento, uma equação matemática que vai satisfazer o que você está precisando, certo? Um exemplo é o quê? O crescimento na população. Você consegue, sim, modelar matematicamente e ter algo aproximado, certo? Não é o nosso caso. Vocês vão ver que a gente vai explicar, eu, né, no caso, vou explicar algo de capitalização de juros, certo? Então, algo que eu acredito que hoje está crescendo muito, que é as aplicações, certo? Em bolsas, por exemplo. Bom, para fazer esse modelamento, a gente segue algumas etapas. Por exemplo, você entende do que se trata o seu problema, certo? Na sociedade, e faz uma formulação matemática, que é a equação que eu disse. Beleza? E na EDO, a gente vai trabalhar com EDO separável, vocês vão entender ainda o que é isso, certo? E nela eu consigo uma solução geral, que seria o meu problema, claro, modelado já numa equação matemática, ele dependendo também de uma constante, certo? E quando eu tiver o valor dessa constante, eu tenho uma equação particular para o meu problema. Então, vocês vão entender no exemplo prático que eu trouxe para vocês. E após esses dados lançados nessa sua equação que você modelou, você consegue interpretar esses resultados e fazer um comparativo da forma que melhor entender para o seu problema. E isso, pronto, resolveu o seu problema no seu dia a dia. Certo? Bom, como eu mencionei para vocês, eu trouxe aqui, né, de forma prática, a capitalização de juros compostos continuamente, certo? Então, vocês percebem que a primeira equação que eu trouxe aqui, eu tenho o meu cifrão, que é o meu dinheiro, variando em função do tempo. Então, eu tenho d cifrão, d tempo. Isso ele é igual a uma constante k, certo? Que é uma constante de proporção. Então, ela que mostra quanto está aumentando através do meu dinheiro aplicado ou diminuindo, certo? Então, aqui eu tenho essa variação do meu dinheiro em função do tempo. E isso, o que seria, né, essa derivada, vamos dizer assim? Eu tenho uma parcela do meu dinheiro no intervalo de tempo. Então, eu consigo, por exemplo, eu apliquei R$ 1.000 no meu marco zero hoje. E daqui 12 meses, que é o nosso caso prático, que vocês verão, eu vou ter rendido algum tanto. E durante isso eu tenho esses intervalos de rendimento, que nós chamamos, através da derivada, certo? Essas pequenas parcelas. E aqui vocês vão perceber que é uma EDO de linear de primeira ordem separável. E como eu faço essa manipulação matemática? Eu tenho que deixar, como o próprio nome diz, separado aonde tem d cifrão e aonde tem dt. Então, vocês percebem que fica 1 sobre cifrão d cifrão é igual a k, que é uma constante, dt. Aí eu integro dos dois lados para conseguir sumir com essas variações.
e ter agora a minha função geral, né, a minha equação geral do dinheiro em relação ao tempo, né, em função do tempo. E para conseguir, né, essa equação geral, eu devo integrar ambos os lados. E a integral de 1 sobre cifrão é o ln do cifrão. E a integral de 1 é o próprio t, que vai multiplicar o k, né, e vai somar uma constante c. Por isso que é a minha equação geral. Eu tenho uma constante c que também depende. Então, aqui, continuando a manipulação, eu pego o Euler, né, e elevo o que tem dos dois lados, e o Euler elevado a ln de cifrão é o próprio cifrão em função do tempo. E do outro lado, a constante continua, porém multiplicando, né? E eu tenho constante vezes Euler elevado a k vezes t. Então, aqui eu encontro a equação geral para essa EDO separável, certo? Bom, então, eu acho que já explicado essa teoria, né, de forma enxuta, em forma direta, vamos para o que interessa nesse nosso trabalho, né, nessa nossa palestra, que é algo prático aplicado na engenharia. Então, a equação geral para a capitalização de juros composto continuamente. Bom, suponha que uma aplicação renda juros continuamente. Qual será o saldo após 6 e 12 meses se, então tem uma condição, né? A taxa de juros for 1% ao mês e o depósito inicial for R$ 1.000. E B, a taxa de juros for 10% ao mês e o depósito inicial for R$ 100. Como pensar, né? Como vocês devem pensar? Eu tenho a minha equação geral, que é cifrão de tempo, né? Variado no tempo, é uma constante multiplicado pelo Euler elevado à minha constante k vezes o t. Isso é geral. Porém, agora eu quero encontrar uma particular. Por quê? Porque é algo particular. Eu estou entrando com uma aplicação de R$ 1.000, certo? Então, o que eu interesso? Que quando eu tenho o meu tempo inicial, chamado de zero, eu tenho R$ 1.000 aplicado. E se você mudar para a sua equação geral, você consegue encontrar a constante c, que é 1.000, como mostro aqui nesse slide. Então, aqui eu encontro a minha equação particular, que S do tempo é 1.000 vezes Euler elevado a k vezes t. Então, aqui é a minha particular para a situação A. A mesma coisa se repete para a situação B, porém, os números são diferentes. Então, aqui, fazendo toda a manipulação matemática, conforme a situação B introduz a gente, então aqui eu tenho a minha equação particular para a situação B, certo? Então, agora a resolução. Para a situação A, primeiro, a taxa for 1%, o depósito inicial for 1.000. Então, eu tenho que a minha equação particular já está montada, apenas substituo 6 para 6 meses e encontro o meu valor que eu vou ter em 6 meses de aplicação. E depois, para 12, eu encontro o meu valor para 12 meses. Porém, agora a gente tem que interpretar qual é melhor, né? Qual é melhor aplicar, qual banco vou aplicar, qual bolsa vou aplicar, qual vai me render mais, certo? Então, esse estudo proporciona a gente ter esse conhecimento para isso, certo? Então, para a situação B, a mesma coisa. Substituindo já na equação particular, você encontra o valor que você vai ter com 6 meses e com 12 meses. Lembrando que na situação B é 10% ao mês de rendimento e na situação A é 1% ao mês, certo? Bom, então, vocês entendendo a parte teórica e como eu chegar pela parte prática em algo concreto, né, que a gente vai dizer de equação particular, né, algo mais concreto, e introduzindo os dados que você tem e tendo um resultado, você consegue ter agora o interpretativo com o conclusivo. E como? Eu trouxe aqui para vocês através de gráfico de linha. Claro, existem outras possibilidades, mas eu acredito que essa seja a melhor para termos de ensinar a vocês, né? De passar esse conhecimento. Então, se vocês perceberem, eu tenho esse meu roxinho mais escuro, que seria essa minha função da parte de aplicando R$ 100.
e o roxinho mais claro, mais para um lilás, aplicando o 1000, certo? Então aqui tem todos os dados já inseridos para a variação do tempo, né, do meu rendimento, vamos dizer, da minha capitalização. E aqui eu consigo um comparativo. Como? Eu consigo que vocês, apenas ao olhar, percebem que a parte de baixo, quando você aplica R$ 100, você está tendo um rendimento maior através do seu gráfico. Se vocês perceberem, o ângulo que se forma com um eixo X, que seria o eixo dos meses, ele está crescendo maior, né? Ele é maior do que o ângulo que está com o lilás, né? Que seria aplicando 1000. Isso porque, é claro que eu já falei para vocês que você tem um crescimento de 1% quando aplicado 1000, naquela situação, e 10% quando você tem a situação B. Então, isso se torna óbvio, né, que é melhor você aplicar na situação B. Porém, aqui a gente consegue fazer um comparativo dessa capitalização e trazer o resultado para vocês. Bom, eu espero que eu tenha sido didático, que tenha sido uma aula muito boa de vocês estarem vendo, certo? Então, muito obrigado, eu agradeço vocês e até uma próxima.